Muito bem. Então, boa tarde, boa noite, bom dia a todas, né? Já que vai para a gravação, isso. Estamos agora aqui com o professor Wilson Sotani, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, bacharel e mestrado na UFMG e doutorado na Unesp, aqui no nosso programa de música, e ele, na sua pesquisa de doutorado, teve que fazer o contato com a Plataforma Brasil, então ele foi muito bem sucedido com isso, né, com essa burocracia da Plataforma Brasil, então ele vai fazer um relato para nós dessa experiência, enfim, das necessidades, das obrigações ali, né, frente à Plataforma Brasil, e esse é um tema extremamente urgente para nós, né, que muitos mestrandos e muitos doutorandos, e, enfim, pós-doutorandos também, né, fazem pesquisas com seres humanos, né, mesmo que seja somente um questionário online. Isso, infelizmente, exige esse registro na Plataforma Brasil, exige um parecer de um comitê de ética, né, e nós estamos dando os primeiros passos para instituir o comitê de ética daqui do Instituto de Artes, algo que vai agilizar muito o registro na Plataforma Brasil, porque, como o Wilson vai explicar, a pessoa que está fazendo o registro na Plataforma Brasil, ela pode indicar, né, um comitê de ética, né? Então, acredito eu que, se nós tivermos aqui o Comitê de Ética no Instituto de Artes, poderemos agilizar a liberação das pesquisas. Então, vamos ouvir um pouco desse relato do Wilson. Wilson, super obrigado pela participação, e a palavra é sua. Ok, professor Marcos, e eu agradeço pelo convite, e tanto da parte do professor Marcos, quanto da parte dos programas de pós-graduação, já que esta é uma semana inaugural unificada. E então, só fazer uma correção, que eu convidei algumas pessoas para assistirem, falei de conselho de ética, e na hora foi uma palavra errada. Na verdade, a palavra certa é comitê de ética mesmo, né? Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, porque eu vou querer mostrar o interior da Plataforma Brasil, mostrar alguns documentos e alguns slides também de PowerPoint aqui. Então, vou tomar a liberdade aqui de assumir essa apresentação. Tomara que funcione, né? Tela inteira. Compartilhar. Na maior parte do tempo, eu não estarei vendo vocês. Então, se tiver algum problema, vocês, por favor, aí podem ativar o microfone e dizer: olha, não estamos vendo, não estamos entendendo, tá? Pelos meus cálculos, eu vou falar durante uns 40 minutos, pelo meu ensaio aqui, né? E depois acho que vocês podem ter a liberdade de fazer perguntas, tá? Sugiro que façam anotações aí durante a apresentação, tá bom? Então, vamos ver se vocês estão enxergando direitinho. Vocês estão vendo aí a tela inicial do PowerPoint? Sim. Sim, então tá bom. O título desta palestra, portanto, é Os Meandros da Plataforma Brasil e dos Comitês de Ética. Meu nome, como já foi falado, é Wilson Sotani. E eu sou, além de professor do Departamento de Música do Instituto de Artes da UFJF, eu sou membro do grupo de pesquisa Cogmus, do Instituto de Artes da Unesp, que é liderado pelo professor Marcos Mesquita. Então, no ambiente da pós-graduação e da pesquisa, o termo Plataforma Brasil é praticamente um guarda-chuva que cobre tudo o que está relacionado à ética em pesquisa. Na verdade, quando se ouve alguém falar em Plataforma Brasil, nem sempre a pessoa está se referindo simplesmente a um arcabouço burocrático. Frequentemente, esse termo aponta também para um dos mais importantes conjuntos de soluções que a pesquisa brasileira já desenvolveu para lidar
com dificuldades éticas em diversas situações. Existe uma ideia persistente de que ética em pesquisa é um assunto da medicina, de laboratório, de hospital, mas, na prática, boa parte do que nós pesquisamos na área de linguística, letras e artes é, na verdade, pesquisa com seres humanos. E, às vezes, seres humanos em situação bem vulnerável. Durante esta palestra, eu vou trazer a reflexão para mais próximo de nós e, mais especificamente, para o campo da música. Mas eu acredito que a transposição de diversas situações não será muito difícil para os alunos das artes visuais, das artes cênicas e da dança que eventualmente estiverem assistindo essa palestra. Então, na minha experiência a minha experiência com a Plataforma Brasil deveu-se ao fato de que, em minha pesquisa de doutorado, eu tive de coletar opiniões de 11 regentes altamente qualificados, com experiência amplamente reconhecida no campo da música coral. Alguns internacionalmente famosos. Infelizmente, o professor Marcos Mesquita, que era o meu orientador na época, não deixou passar batida a necessidade de aprovação desse projeto de pesquisa por um comitê de ética e, consequentemente, a necessidade de submeter o projeto na Plataforma Brasil. Para vocês terem uma ideia do que eu fiz, eu vou mostrar para vocês o resultado da minha pesquisa, que já está disponível para vocês usarem e abusarem, se acharem interessante. É a calculadora Coral. Eu vou começar por isso, para vocês terem um fato concreto, de onde entenderem as razões pelas quais nós precisamos da Plataforma Brasil. A calculadora Coral, vocês estão visualizando agora a calculadora Coral? Na tela? Sim. Obrigado. Então, a calculadora Coral é um programa web, chamado Programa de Computador Web. Ou seja, ele não é baixável, a pessoa tem que acessá-lo através da internet. Ele tem vários recursos que são, que eu chamei de módulo principal e módulo pesquisador. O módulo principal já está disponível, qualquer um pode fazer login, entrar e utilizar. E o módulo pesquisador ele é mais complexo, tem alguns recursos insanos lá, e no momento eu estou atualizando a interface dele, por isso ele não está disponível para o público, mas se alguém tiver interesse em utilizar o módulo pesquisador, pode entrar em contato comigo que eu tento agilizar para a pessoa, com uma senha especial, alguma coisa assim. E por enquanto é totalmente de graça, então pode aproveitar. O módulo principal, basicamente, ele permite o cadastro de coros, cadastro de obras corais e cálculos. E eu vou dizer que cálculos são esses. Só para se ter uma ideia, por exemplo, eu abri aqui num usuário fictício que eu utilizei para apresentar, que eu estou utilizando justamente para apresentações. Esse usuário aqui, supostamente, cadastrou 11 coros. Tá? Na verdade, são os coros dos participantes da minha pesquisa de doutorado, e por isso eles estão anonimizados aqui. Tá? Então, por exemplo, se eu selecionar um coro aqui do participante A e buscar, eu vou ver aqui os dados que foram cadastrados deste coro. Né? Então, aqui tem descrições técnicas de cada naipe, com parâmetros técnicos do campo da música coral para cada naipe daquele coro, ó, soprano, contralto, tenor, baixo, e depois uma descrição técnica do coro como um todo, com parâmetros também relacionados à técnica coral ou à técnica vocal. Isso são, ao todo, 36 variáveis. Né? Depois eu tenho aqui o menu, que é para cadastro de repertório. Esse usuário fictício aqui também cadastrou 3 obras. São 3 obras de Mendelssohn aqui, que fazem parte do repertório que eu analisei na minha pesquisa de doutorado. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui a obra de Mendelssohn, Opus 59, número 2. Não tem problema nenhum eu colocar aqui, porque isso já é domínio público, né? Então, quando eu clico aqui em buscar, o cadastro que ele apresenta da obra, além dos metadados da própria obra, tem dados técnicos da composição,
Então, extensões exibidas na partitura para a linha de soprano, contralto, tenor e baixo, especificações de tempo ou de andamento, melhor dizendo, tá? Apreciação da partitura, regiões extremas da linha de soprano, contralto, tenor e baixo, depois outros elementos que atingem a partitura como um todo, textura, dinâmica, articulação e assim por diante. E aí entra uma avaliação do usuário sobre cada um desses parâmetros. Ao todo, são 29 variáveis. Finalmente, a calculadora apresenta uma seção para cálculos. Então, aqui, eu seleciono, por exemplo, o coro do participante A, que eu havia mencionado, e a obra Mendelssohn Opus 59, número 2. A calculadora vai cruzar os parâmetros das duas informações, do coro e da obra, e vai calcular o grau de dificuldade. Quando eu cliquei aqui em calcular, ele me dá um aviso e ele calcula o grau de dificuldade desta obra para este coro. Então, aqui tem os metadados da obra e do coro, né? O coro primeiro, a obra depois. Alertas de extensão, isso mostra que esta obra tem notas mais graves para o soprano e para o contralto, mais graves do que o naipe de soprano e contralto daquele coro normalmente cantam. Tem uma estimativa de ensaios. No caso, a calculadora estima que esse coro especificamente vai demorar 360 minutos para preparar esta obra, ou 15 encontros, porque esse coro prepara, ele ensaia cada obra durante tantos minutos por encontro, né? Essa calculadora também estimou a dificuldade média desta obra para este coro, numa escala de 0 a 100, em que 100 seria a música mais difícil que esse coro daria conta de cantar, este coro. Então, esse 100 aqui não é o mesmo, ele não vale o mesmo tanto para todos os coros, né? Ele não são as mesmas músicas. E a calculadora, por causa da quantidade de ensaios e por causa da dificuldade média, ela estabelece que esta música é viável para este coro. Bom, isso para vocês entenderem um pouco o que é o produto da minha pesquisa de doutorado. Já falei que ela tem um módulo pesquisador, né, como eu tinha apresentado anteriormente, e os regentes de que eu falei anteriormente, eles foram convidados a opinar sobre questões que, sem eles saberem, definiriam grande parte do algoritmo desta calculadora. As respostas deles, por sua vez, contribuiriam para validar o algoritmo e, portanto, para dizer que essa calculadora realmente serve para alguma coisa, né? Na verdade, o algoritmo da calculadora conseguiu atingir uma margem de erro de mais ou menos 4,23 graus de dificuldade, a margem de erro, né? De uma obra coral para um coro específico e, adicionalmente, essa calculadora também chegou a uma margem de erro de mais ou menos 70 minutos para a estimativa de ensaios. Quer dizer que esse grau de dificuldade aqui, a calculadora erra, em média, no máximo 4,23 para cima ou 4,23 para baixo. E esse tempo de ensaios, a estimativa da calculadora ou vai demorar 70 minutos a mais que isso, no máximo, ou vai demorar, no mínimo, 70 minutos a menos que isso aqui. Né? Que os 360 minutos previstos. Eu vou falar mais sobre essa calculadora em outra palestra que eu vou ministrar mais para frente. Eu coloquei até a data aí no PowerPoint. Vocês podem depois entrar em contato comigo ou com o próprio professor Marcos Mesquita se tiverem interesse em saber mais sobre essa calculadora. Mas esta palestra aqui agora não é sobre a calculadora. Então, eu vou seguir. Tá? De qualquer jeito, palestra aí 25 de maio, 14 horas, na série Conversas Neuromusicais. A pergunta que fica agora é: por que falar de ética em pesquisa no campo da música? E, por extensão, no campo das artes, né? Vejam, quando eu estudo prática coral, pedagogia musical, performance, percepção musical, saúde vocal, ansiedade em palco, formação de plateia, processos de ensaio, avaliação de aprendizagem,
eu quase sempre recorro a seres humanos para alimentar minha pesquisa com dados, com informações. Eu entrevisto, aplico questionário, observo ensaios, peço depoimentos, coleto gravações, uso vídeo, guardo transcrições. Isso já coloca a pesquisa no território de direitos de privacidade, autonomia e possíveis danos. Notem que em todas essas situações é possível identificar algum tipo de assimetria de poder. Por exemplo, na pós-graduação, isso aparece na relação orientador e orientandos, na graduação, na relação entre professores e alunos, em projetos institucionais, como coordenador e bolsistas, em grupos musicais, regente e regidos. Essa estrutura pode afetar a liberdade de dizer não. Um cantor de um coro comunitário do bairro onde você mora, por exemplo, pode aceitar participar da sua pesquisa porque ele tem medo de se expor, porque ele acha que vai prejudicar a relação com o regente dele se ele falar que não quer participar, ou porque ele acha que pega mal não participar, já que todo mundo está participando. A ética serve exatamente para blindar isso, deixar claro que participar é voluntário, que não tem prejuízo e que dá para sair a qualquer momento. Outra questão é que voz e imagem são considerados dados pessoais pela Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei tem dispositivos muito sérios acerca da proteção dos dados pessoais. Mas notem que a coisa vai muito além de entrevista gravada, ensaio filmado ou uma apresentação fotografada. Às vezes, até a escolha do repertório e o contexto institucional entregam quem é quem. E a participação da pessoa torna-se um item precioso nas mãos do pesquisador em quem aquela pessoa havia confiado. Então, a pergunta ética não é abstrata. Se isso vazar, o que acontece com a pessoa? Pode ser constrangimento, exposição pública, dano à reputação, conflito interno no grupo ou até efeitos na vida profissional. Diante de tudo isso, podemos estabelecer com clareza que a pesquisa em música não é pesquisa sem risco. Um questionário sobre dificuldades musicais pode acionar inseguranças. Um relato sobre experiências de canto pode tocar em saúde mental. Uma entrevista sobre a trajetória da pessoa pode revelar dados sensíveis, ativar gatilhos emocionais que estavam dormentes há décadas. E no mundo digital isso fica mais sério ainda. Um arquivo circula muito fácil, um link é encaminhado com muita facilidade, um e-mail pode ser digitado errado e entregue para a pessoa errada, um drive pode ser compartilhado sem querer. Por isso, as normas recentes reforçam cuidados com pesquisa em ambiente virtual e ambiente eletrônico. Então, por que falar de ética na pesquisa em música? Porque ética é o que garante que a pesquisa seja justa, com, abre aspas, foco na segurança, proteção e garantia dos direitos de quem participa, fecha aspas. Esse texto é citado na Plataforma Brasil. Mas também porque a ética é o que protege o pesquisador e a instituição. Sem ética, você pode até coletar dados, mas perde muito em confiabilidade. E sem confiança, não existe pesquisa sustentável. Feita essa introdução, eu quero começar de maneira relativamente prática, mostrando para vocês a Plataforma Brasil propriamente dita. Então, vamos lá. Onde está a Plataforma Brasil aqui? Espero que eu ainda esteja logado. Não estou logado. Tá, então eu vou descompartilhar a tela aqui por 1 segundo e vou fazer o login para eu poder mostrar para vocês o conteúdo interno da plataforma. Ok? Ops, peraí. Só um momento, porque eu vou ter que abrir aqui ter que localizar a senha aqui. Essa é a parte mais importante da palestra, então, mesmo que demore, nós vamos ter que aguardar. Eu fiquei muito tempo com ela aberta e por isso o login foi removido, expirou, né?
Beleza, funcionou. Vou compartilhar a tela com vocês novamente. Pronto. Imagino que vocês estejam vendo agora a Plataforma Brasil, certo? Certo. Obrigado. Então tá. Essa aí é a porta de entrada do sistema, né? A parte pública que funciona como uma central de consulta. O menu mais importante para nós dessa tela é esse aqui, ó, Manuais da Plataforma Brasil. Vocês estão vendo o ponteiro do mouse também? Quando eu ando com ele na tela? Sim, sim. Maravilha. Então tá aqui, Manuais da Plataforma Brasil. Lembra que manual serve para duas coisas, né? Entender a lógica do sistema e reduzir retrabalho. Então, eu admito que a Plataforma Brasil seja relativamente confusa, tanto a interface pública quanto a não pública. Mas, lendo esses manuais, eu descubro que uma parte da confusão é resultado da minha própria inexperiência, com um olhar ético para a pesquisa. Só uma parte, né? Tem outra parte aí que é confusão mesmo. Outros dois menus muito importantes são o das resoluções e normativas, que tem essas engrenagens aqui, e esse aqui das cartas circulares, tá? Aqui começam as confusões, né? Ao abrir esses menus, eu encontro os protocolos que regem a pesquisa no Brasil, emitidos pelo Conselho Nacional de Saúde, que é o CNS, e pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que é a CONEP, a CONEP é subordinada ao CNS, né? Inclusive, alguns documentos exigidos no cadastramento de um projeto de pesquisa têm de referenciar explicitamente esses protocolos aí. Eu vou conversar sobre isso mais tarde. Então, como eu disse, é aqui que começam os meandros da Plataforma Brasil. Tem alguns links desses menus aí que não baixam o PDF do arquivo direto. Eles me enviam para o portal do CNS. E lá no portal do CNS eu tenho que fazer outra busca. Por exemplo, se eu quero a resolução 466 de 2012, que estabelece conceitos relacionados à ética. Vou aqui, resoluções, aí eu vou rolar aqui até chegar na 466 de 2012. Cheguei aqui, ó, 466 de 2012. Quando eu clico aqui na lupa, olha só que maravilha. Ao invés de abrir o arquivo, eu sou redirecionado para o portal do Conselho Nacional de Saúde. Então, eu tenho que rolar até chegar aqui em atos normativos, resoluções de novo. Eu quero de 2012, né? Então, eu vou lá, ano 2022 a 2011, vou localizar no 2012, e aí sim eu cheguei na resolução 466 de 2012. Então, vocês veem que é um monte de voltas que eu tenho que dar para chegar onde eu quero, né? Felizmente, deixa eu voltar aqui para os menus. Peraí, então. Pronto. Não, antes de eu falar desse felizmente, né? Então vem a pergunta, né? Para que então que eu quero esses menus das resoluções e cartas circulares no portal da Plataforma Brasil? Você pode ir direto para o CNS, se você quiser. Mas os menus da Plataforma Brasil, eles dão uma visão mais concentrada das normas que estão vigentes. Lá no CNS, você vai ter um monte de normas que não estão vigentes mais. Então, vale a pena entrar no menu da Plataforma Brasil por causa disso, né? Agora, o menu Manuais da Plataforma Brasil é outra história. Se tem uma coisa organizada nesse portal, é esse manual, é esse menu aí. Vamos dar uma olhada nele aqui, ó. Por exemplo, quando eu entro aqui no menu Manuais, eu vou ter uma lista pequena de arquivos muito úteis, né? Manual do Pesquisador, esse aqui é o manual que vai te ensinar a usar a plataforma. Manual do CEP, que é o manual que ensina como criar e gerenciar um comitê de ética, que é o que está sendo feito aí no Instituto de Artes agora. Guia de perfis, é o que explica quem é quem. Por exemplo, quem é o pesquisador, quem é o assistente de pesquisa, quem é a equipe de pesquisa, quem é membro do comitê de ética, quem é coordenador do comitê de ética, e assim por diante, né? Um outro item aqui muito legal é o Manual de Orientação, Tendências Comuns em Protocolos, Ciências Humanas e Sociais. Porque as nossas pesquisas da área de música quase sempre estão
quando elas envolvem seres humanos, elas caem dentro dos protocolos das ciências humanas e sociais. Então, esse manual de orientação é fantástico, porque ele nos ajuda a não cometer erros no projeto que depois vai ficar fazendo um monte de idas e vindas, né? Enfim, esse material aí não é para decorar, mas é um material para você consultar quando você estiver desenhando o seu método de pesquisa. Na minha experiência, né, vale a pena ler, por minha experiência, eu diria, vale a pena ler esses manuais com a máxima atenção, porque isso previne você de uma série de idas e vindas, e prazos, e recursos, e respostas, e pareceres parciais, sendo que o que você quer é aquele parecer final que fala assim, autorizo, né, considero autorizável esse projeto de pesquisa. Agora eu vou mostrar para vocês o lado de dentro da Plataforma Brasil, ou seja, a área logada. Eu já fiz login aqui para vocês verem, né? Eu estou na parte pública, mas vou entrar agora na área logada. A área logada tem duas abas, é a aba pesquisador e a aba alterar meus dados. Na aba alterar meus dados é onde, obviamente, você faz o seu cadastro, né? Coloca as suas informações pessoais e é também onde você cria seus vínculos institucionais. Às vezes você vai precisar de criar vínculos institucionais que parecem sem sentido. Por exemplo, se o Instituto de Artes da Unesp não tem um comitê de ética, eventualmente você tem que cadastrar um outro instituto da própria Unesp que tem comitê de ética para você criar vínculo com ele e o seu projeto ser enviado para aquele comitê de ética. É nessa aba alterar meus dados que você faz isso. Mas eu quero me concentrar agora na aba pesquisador, que é uma aba bem divertida, para não dizer o contrário, né? Eu vou abrir um projeto aqui que eu já tenho aprovado e concluído, que é justamente o projeto da minha pesquisa de doutorado. Eu vou mostrar para vocês o cronograma, ou a cronologia dele, né? Está aqui a cronologia. A primeira coisa que aconteceu nesse projeto, no processo de submissão, foi dia 21 de dezembro de 2023. Aqui, ó. Foi quando o projeto foi submetido na Plataforma Brasil. Aí aconteceram vários trâmites. Ó, janeiro de 2024, fevereiro de 2024, lendo de baixo para cima, né? Aqui, ó, fevereiro de 2024, março de 2024, até aqui, no dia 18 de março de 2024, eu recebi um parecer liberado. Um parecer foi liberado dizendo que, ok, pode realizar sua pesquisa. Então, do dia 21 de dezembro de 2023 até 18 de março de 2024, foram trâmites, incluindo revisões, novas versões, pareceres negativos, recursos e assim por diante. Tá? Agora vejam, eu não consegui aprovar o meu projeto mais cedo por uma série de eventualidades. Uma delas é que houve mudança de coordenação no Comitê de Ética, que estava avaliando o meu projeto. Nessa mudança, o meu projeto caiu num limbo e ficou esquecido. Aí eu aguardei o prazo de resposta previsto nos manuais, a resposta não veio, e eu entrei em contato com o comitê, fiquei sabendo do problema da mudança de coordenação, aí eu tive que aguardar mais uma semana para ter alguma resposta. Aí veio uma resposta negativa, meu projeto não tinha sido aprovado. Aí veio outra eventualidade, meu projeto referia-se explicitamente a participantes altamente qualificados e com ampla e reconhecida experiência no campo da regência coral. Não me passou pela cabeça que o Comitê de Ética exigiria que eu escrevesse explicitamente que esses regentes altamente qualificados, com ampla e reconhecida experiência, não eram menores de 18 anos. Na verdade, não tem nenhuma regra que diz que eu tenho que dizer isso. Né? Tem regra que diz o seguinte, se eu for envolver menores, eu tenho de tomar uma série de providências, como termos de consentimento e assentimento especiais. Só que o comitê que analisou o meu projeto tinha essa regra interna, que esperava que o meu projeto dissesse explicitamente que aquela pessoa lá que eu ia envolver no projeto não era menor de 18 anos, mesmo que eu colocasse todas essas qualificações aqui explícitas já no projeto. Daí eu recebi um parecer negativo, tive que enviar uma nova versão do projeto e aguardar um novo prazo de resposta. Um outro problema foi que a Plataforma Brasil, em certo momento, não estava permitindo a exclusão de arquivos. Era um bug no sistema lá. Então, sempre que eu subia um arquivo novo, ele se acumulava com os antigos.
Daí, sempre que se cumpria um prazo de resposta do Comitê de Ética, eu recebia uma mensagem assim: prezado pesquisador, favor remover os arquivos recusados antes de subir os arquivos novos. Só que eu fazia isso. E no dia seguinte, os arquivos removidos estavam lá de novo. Então, eu telefonei para o Comitê de Ética, expliquei o que estava acontecendo, mandei um e-mail, mostrei prints, aí eles resolveram acatar a minha submissão, né? Todas essas situações imprevisíveis, por causa delas, na verdade, eu recomendo, e os próprios comitês de ética recomendam também, sempre, que um projeto de pesquisa seja submetido na Plataforma Brasil com pelo menos 3 meses de antecedência em relação ao início da coleta de dados. No caso do meu projeto, eu coloquei 4 meses de prazo, então foi tranquilo. Apesar de eu estar ficando aflito já lá pelo 3º mês, né? Mas eu tinha colocado 4 meses, então tive uma certa folga. Ou seja, tem que dar pelo menos 3 meses antes da primeira entrevista marcada, antes da primeira observação de campo, antes do primeiro ensaio experimental, porque você não pode fazer nada disso antes de receber uma autorização do Comitê de Ética. Senão a pesquisa pode, em tese, ser cassada. Agora, eu vou mostrar para vocês, rapidamente aqui, como cadastrar um projeto, né, ou pelo menos como iniciar um cadastro. Vou colocar o compartilhamento de tela novamente. Nem precisava ter tirado, né? Tela inteira. Compartilhar. Voltando à Plataforma Brasil. Para cadastrar um projeto, você faz login, logicamente, ou quando você não tem login, você tem que criar o cadastro, né? Vem a aba pesquisador e vem aqui, ó, nesse primeiro botão que aparece, nova submissão. Eu já fiz isso 2 vezes hoje para testar, estava tudo certo, e então já estou com 2 projetos fantasmas abertos aqui. Depois eu excluo. Então, olha só o que acontece. Em primeiro lugar, a primeira pergunta é se a sua pesquisa envolve seres humanos, senão não faz nem sentido você submeter, né? Em alguns casos até faz sentido, porque pode envolver animais também, então mas aí não é na nossa área. Raramente alguém na nossa área vai envolver animais na pesquisa, né? Mas eu clico em sim, e ele já vai colocar alguns dados do pesquisador aqui. Deseja delegar a autorização de preenchimento deste projeto a outras pessoas? Por exemplo, se você faz parte de uma equipe de pesquisa e você quer que o seu orientador também, se você é orientando, quer que seu orientador também tenha acesso, o que é ruim para o orientador, né, vai dar mais trabalho para ele. Então, o melhor é você se responsabilizar por tudo. Ou o contrário, funciona, né? O orientador cadastrar um bolsista, um bolsista da CAPES lá, por exemplo, para poder fazer o preenchimento do projeto. Aí funciona bem. Sim ou não, você vai colocar assistentes, equipe de pesquisa. Lembra que eu falei que lá naquele manual de perfil, lá que tem na Plataforma Brasil, diz o que é um assistente, o que é equipe de pesquisa. Instituição proponente, no caso aqui eu só tenho o Instituto de Arte e Design da UFJF no momento. Se o estudo é internacional ou não, ou seja, se tem pesquisadores de fora do Brasil, ou vinculados a instituições fora do Brasil, na equipe de pesquisa, você salva e aí você vai passando para as próximas etapas. Aqui em cima tem um fluxograma. Etapa 1, informações preliminares. Etapa 2, área de estudo. Etapa 3, desenho de estudo ou apoio financeiro. Etapa 4, detalhamento do estudo. Etapa 5, outras informações. Etapa 6, finalizar. Cada vez que você salva, você vai para a próxima etapa. Tem como voltar, corrigir e tal. Isso aqui demora tempos, tá, gente? Não é um preenchimento que você vai fazer em meia hora, não. Eu não lembro quanto tempo eu gastei para preencher isso aqui, mas não foi coisa de um dia nem de uma semana, porque cada vez que você avança, você acaba precisando de rever alguma coisa, reformular, né? Então, para ficar bem feito, gasta-se um tempo nisso aqui, né? Para finalizar essa exposição dos meandros da Plataforma Brasil, eu vou listar para vocês uma lista de documentos que eu tive de subir no final do preenchimento dessas etapas aqui. Quando você chega aqui na etapa outras informações, você tem que fazer upload de um monte de arquivos. Primeiro, vou mostrar para vocês aqui. Vocês estão vendo aí uma pasta
com uma pasta do Windows Explorer? Confirma aí, por favor. Sim, sim. Obrigado. Então, aqui tem uma lista de documentos que eu tive que subir para a Plataforma Brasil em diversos momentos, naqueles 3 meses iniciais lá, aguardando autorização para realizar o projeto, né? Primeiro documento é a folha de rosto assinada. Essa folha de rosto, ela é gerada pela própria Plataforma Brasil. Depois que você preencheu todas as etapas aqui do fluxograma, a Plataforma Brasil gera uma folha de rosto que você tem que assinar. Ela tem, aí nessa folha de rosto tem o nome do seu projeto, o seu nome, seu CPF, endereço, coisa e tal. E tem também informações sobre a instituição que está te solicitando, ou que está te autorizando a realizar a pesquisa. Nessa folha de rosto, tem que constar a sua assinatura do pesquisador e a assinatura do diretor da instituição. Não me lembro se tem que ter outras assinaturas ali. Não posso abrir aqui agora porque tem dados pessoais do diretor, né? Então aí seria uma violação. Não posso mostrar para vocês, mas tem que ter assinaturas. Então, na hora de pensar no seu cronograma, considere também a eventual indisponibilidade do diretor da instituição onde você está. Por exemplo, às vezes o diretor está viajando, está num congresso, não pode atender o WhatsApp, ou nem atende o WhatsApp de ofício, né? Você tem que mandar um e-mail, aguardar 48 horas, às vezes aguardar uma semana, a pessoa vai te responder. Então, a submissão nem sempre é tão rápida, né? O projeto detalhado, copiar, colar. Esse arquivo aqui é um arquivo docx, onde você detalha todo o seu projeto. É curioso que tudo que está escrito nesse projeto supostamente deveria constar também ao longo desse fluxograma aqui. Os campos são os mesmos. Só que no arquivo de Word você pode escrever o tanto que você quiser. E nesse fluxograma, nos campos disponíveis na Plataforma Brasil, tem limites de caracteres. Então, às vezes, o projeto que está digitado na Plataforma Brasil, ele está incompleto. Por isso, eles pedem para você enviar também o projeto em formato Word. Aí, porque eles usam, inclusive, o Word para copiar trechos do seu projeto e colar no parecer que eles vão emitir depois. Por exemplo, esse parágrafo não está bom, por isso o projeto vai ser rejeitado. Então, eles copiam o parágrafo. É mais fácil copiar do Word do que copiar do PDF lá do que copiar da Plataforma Brasil, né? Material suplementar é opcional, TCLE é obrigatório. Mesma coisa, tem que ter um Word do TCLE para eles poderem copiar e colar. Vou falar mais do TCLE depois. Tá? Esse aqui é o termo de consentimento livre e esclarecido. No caso da minha pesquisa, eu tive que usar esse termo. Pesquisas que envolvem crianças, pessoas que não sabem ler e escrever, pessoas que têm capacidades cognitivas limitadas. Aí tem que ter outro tipo de termo, que é o termo de assentimento livre e esclarecido. Tá? Existem regras para isso. O assentimento, inclusive, pode ser vídeo, pode ser áudio, não precisa ser escrito, né, dependendo do caso. Tá? Depois aqui eu tenho também o questionário, que no meu caso eu usei um questionário, então eu tive que subir o questionário para ele também ser analisado pelo Comitê de Ética. Tem um termo de retirada de consentimento, no caso, para os participantes saberem que eles podem deixar de participar a qualquer momento, se eles quiserem. E uma lista de correções. Por quê? 2 listas de correções, na verdade. Porque toda vez que eu tinha que enviar uma nova versão, né, os manuais da Plataforma Brasil dizem assim, olha, envia também uma lista das correções que você realizou. Por quê? Porque nem sempre a pessoa que vai olhar o seu projeto, a nova versão dele, nem sempre é a mesma pessoa que olhou a versão anterior. Então, para que o novo avaliador do seu projeto consiga continuar de onde tinha parado o leitor anterior, o avaliador anterior. Então, ele precisa dessa lista. O que é que você mexeu no projeto em relação à versão anterior? Né? Muito bem, esse aí é a série de documentos que a gente tem. E tem um relatório final, que é depois que você termina a pesquisa, você apresenta um relatório. Né? Falando desses trâmites todos, eu já comecei também a dar um panorama dos meandros dos comitês de ética. Né? Então, agora nós vamos organizar algumas ideias nesse tópico. Eu vou voltar para o PowerPoint aqui.
E vamos para essa questão aqui. O que é um CEP? No nosso contexto, né, longe de ser um código de endereçamento postal, um CEP é um comitê de ética em pesquisa, um órgão local que avalia projetos de pesquisa quanto ao cumprimento das normas estabelecidas na legislação a respeito de ética em pesquisa, além de dar suporte ao participante da pesquisa e ao pesquisador, que é o autor da pesquisa. Todos os comitês de ética são subordinados à CONEP, ou seja, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, e esta, por sua vez, é subordinada ao CNS, o Conselho Nacional de Saúde. É comum que as universidades tenham um ou mais comitês de ética. Por exemplo, a UFJF, onde eu trabalho, tem apenas um, mas a Unesp tem vários. Tem instituições que não têm nenhum. Quando um pesquisador precisa submeter uma pesquisa na Plataforma Brasil, ele tem de escolher um comitê de ética adequado. Então, se a instituição onde ele estuda ou trabalha não tem um comitê de ética, ele tem de indicar um comitê de ética de outra instituição correlata, né? Por exemplo, o Instituto de Artes da Unesp, da Barra Funda, em São Paulo, tem uma comissão permanente de pesquisa, que tem, abre aspas, por finalidade, assessorar a congregação do Instituto de Artes nas questões relativas à pesquisa, fecha aspas. Isso está na página da Comissão Permanente de Pesquisa, tá? Copiei de lá. Mas essa comissão não tem autonomia para aprovar projetos perante a CONEP. Seria necessário um comitê de ética para isso, que o professor Marcos falou no início que o IA está trabalhando para instalar um comitê de ética no próprio IA, né? Então, essa Comissão Permanente de Pesquisa publicou alguns anos atrás um manual bastante interessante. Eu vou abrir o manual aqui para vocês verem. Deixa eu voltar aqui. É esse manualzinho aqui, ó. É um manual que ele fala sobre como acessar e como utilizar a Plataforma Brasil no que diz respeito à submissão do projeto, né? Tem um passo a passo aqui bem legal. E, em determinado ponto, o manual sugere os comitês de ética da FAAC e da Faculdade de Educação, da Unesp. Um é do campus de Bauru e outro é do campus de Marília. Por estes comitês terem afinidades com projetos... O que é isso, gente? Eu cliquei numa coisa nada a ver aqui, tá? Comitê de ética, por estes dois comitês de ética terem afinidades com os projetos que são normalmente gerados no interior do Instituto de Artes. Certo? Esse procedimento é super comum, é correto. O pessoal da FAAC está super acostumado com isso. E, inclusive, o atendimento deles é excelente, eu cheguei a falar com eles, vale a pena conhecer o site deles, né? Deixa eu mostrar o site deles aqui para vocês verem. Esse aqui é o site do Comitê de Ética em Pesquisa da FAAC, da Unesp. Super organizado, tem aqui legislação, calendário, dicas, contatos. Então, vale a pena conhecer isso aí para quem está... E para quem tem pesquisas mais relacionadas com ensino de música, aí vale a pena conhecer o outro comitê de ética sugerido aqui no manual, que é o Comitê de Ética da Faculdade de Educação, entre outros, né? Daí, curiosamente, quando você faz login na Plataforma Brasil e entra naquele menu Alterar Meus Dados, é lá que você cria seu vínculo com o Comitê de Ética que vai analisar o seu projeto. Se você escolher o Comitê de Ética do Instituto de Física, que fica aí do lado do Instituto de Artes, por exemplo, e o seu projeto não tem nada a ver com física, né? O comitê vai recusar o seu projeto. Então, você vai ter que começar de novo, aquela contagem de 3 meses, então, atraso de vida, não vale a pena. O melhor a fazer é você telefonar para o comitê, conversar com alguém de lá, para você saber se o tema do seu projeto é cabível antes de submeter o projeto na Plataforma Brasil, né? Como eu sou servidor da UFJF, o pessoal da FAAC, da Unesp, me sugeriu submeter o meu projeto de doutorado aqui em Juiz de Fora, porque isso evitaria que eu indicasse na Plataforma Brasil um vínculo fictício com a FAAC. Mas antes eu telefonei para o Comitê de Ética da UFJF justamente para confirmar se eles aceitavam projetos na área de música.
né? Como eu já ilustrei anteriormente com o meu caso concreto, os comitês de ética costumam ter protocolos internos, tipo, tem de escrever explicitamente que não haverá menores de 18 anos, mesmo que eu já tenha dito que os participantes seriam pessoas altamente qualificadas e com comprovada experiência em regência coral. Bom, além disso, alguns comitês de ética têm os seus próprios modelos de documentos para compor o projeto. Eu vou mostrar, por exemplo, o comitê de ética da UFJF. Tá aqui o site do comitê de ética. Também é super organizado, né? Orgulho de ser o UFJF nessa hora. Tem aqui um menu de documentos que eu não vou conseguir mostrar aqui porque a minha tela está com... deixa eu ver aqui. Se eu redefinir, talvez resolva. Menu documentos. Acho que agora vai dar certo. Beleza. Menu documentos. E aqui você tem modelos de documentos. Certo? Eu utilizei esses modelos, utilizei essas cartilhas na minha pesquisa e elas foram de grande valia. Elas me deram, assim, me economizaram muito tempo de ficar pensando como que eu vou fazer isso, como que eu vou fazer aquilo, que documentação, que resolução, que norma, que não sei o quê. Aqui você tem muitas coisas assim já te guiando, assim como lá no comitê da FAAC tem também, né, que eu mencionei. Né, aqui tem uma página também de envio de documentos que mostra como enviar documentos, inclusive aqui tem o modelo do... É aqui que tem o modelo do projeto, deixa eu ver. Projeto detalhado, tem o modelo do projeto aqui. Tá? E tem um modelo de carta de pendência, outros modelos. Então, acessar esses sites dos comitês de ética é super legal. Tem um detalhe, o comitê de ética da UFJF simplesmente não aceita que você mude o texto de alguns pontos desses modelos aí. Ainda que você esteja dizendo a mesma coisa com outras palavras e de maneira mais clara que o modelo. Então, eu tive atrasos no meu projeto porque eu tentei melhorar a redação do modelo e o comitê de ética não aceitou. Eles me mandaram lá aquelas notificações. Prezado pesquisador, gentileza incluir a frase, entre aspas, e aí colocaram lá exatamente como eles queriam, mesmo que eu já tivesse dito algo semelhante antes, né? Bom, para terminar, eu vou apresentar para vocês uma série de leis, normas, cartas circulares, ofícios, manuais, que são tipo assim um manual de sobrevivência do pesquisador quando se trata de ética em pesquisa. Eu falei manual de sobrevivência, não, kit de sobrevivência, melhor, né? Porque manual já vai ter aí. Eu vou começar pelo documento de hierarquia mais alta e vou descendo, tá? A propósito, antes de prosseguir, eu vou deixar um link aqui para vocês baixarem esses documentos. Eu acho que vocês podem querer isso aí, tá? Pode ser interessante para quem está trabalhando. Deixa eu parar a apresentação aqui um pouquinho. Porque é o seguinte, eu baixei, organizei esses documentos, eles lá, criei uma pasta do Google Drive para vocês, não tinha essa pasta ainda. E... vamos lá. Provavelmente não vai ter nenhum problema para vocês acessarem esse link aí não, tá? Eu não coloquei nenhum tipo de restrição, porque todos esses documentos que tem aí são documentos públicos, né? Vou abrir aqui para vocês verem. São documentos públicos, de autoria institucional, então não tem nada aí que seja coisa assim, que não possa ser publicado, né? Só uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, essa pasta aí, até onde eu tenho conhecimento, são os documentos que estão vigentes. Mas, de um dia para o outro, algum desses documentos pode deixar de estar vigente e ser substituído por um mais novo. Então, é sempre bom consultar a Plataforma Brasil para ver quais são os documentos vigentes, ok? Mas é isso aí, os documentos que tem aí. Ó, são 11 documentos que eu coloquei, inclusive eu coloquei 2 da UFJF que podem ser úteis também, caso alguém aí fique meio perdido em algum momento. Conseguiram abrir? Alguém clicou aí? Deu certo? Beleza. Obrigado pela sinalização aí, pessoal. Então é o seguinte, o que é a lei federal? Deixa eu voltar a compartilhar a tela aqui. E eu já estou acabando, hein? Estou acabando. Tela inteira. Compartilhar.
Aqui. Vamos falar primeiro de legislações e normas, né? A Lei Federal 14.874 de 2024 dá o enquadramento legal mais recente para pesquisa com seres humanos e ela institui formalmente o Sistema Nacional de Ética. Na verdade, ela atualiza, né? O sistema já existia antes, já existe há décadas, na verdade, mas ela atualiza o Sistema Nacional. É um documento que consolida princípios, responsabilidades, prazos, e é um documento referencial que provavelmente você vai ter que citar no seu projeto de pesquisa, né? A resolução CNS 466 de 2012 é a base clássica do sistema de ética. Ela define conceitos, princípios, deveres, é muito citada quando o assunto é risco, benefício, proteção do participante, termo de consentimento livre e esclarecido. Esta, sim, é uma referência geral e inevitável para o projeto de pesquisa que envolva seres humanos. A resolução CNS 510 de 2016 é onde entra a área de ciências humanas e sociais. Aqui ela traz regras compatíveis com entrevista, observação, questionário, pesquisa qualitativa, contextos institucionais. Então, para muitas das pesquisas que são feitas na área de artes, essa resolução aí é a que manda em tudo, né? Ela também lista situações que não precisam passar pelo sistema da Plataforma Brasil, o que é muito útil para você não ficar perdendo seu tempo submetendo o projeto de pesquisa que não faz sentido submeter, né? A resolução CNS... só para vocês terem uma ideia, não vou dizer isso não, que eu corro risco de errar. Vou seguir. E vou seguir também porque o tempo está se esvaindo, né? A resolução CNS 674 de 2022 organiza a lógica de tipificação e tramitação. Que tipo de estudo é o seu? Como é que ele caminha dentro do sistema de ética? Na prática, essa resolução ajuda a justificar por que um protocolo tramita de um jeito e outro tramita de outro jeito. Por exemplo, quando tem coleta dirigida de dados, entrevista, questionários, cada tipo de questionário, cada tipo de entrevista tem uma tramitação diferente dentro do comitê de ética. Alguns tipos de pesquisa envolvem, por exemplo, a aprovação só de um avaliador do comitê. Outros tipos de pesquisa envolvem avaliação pelo colegiado do comitê de ética. Então, aí tem o parecerista faz o relato, aí depois tem a votação, né, a apreciação daquele relato por todos os avaliadores, demora mais tempo, né? Esses tipos de trâmites estão previstos nessa resolução 674 de 2022. A Carta Circular CONEP 110 de 2017 explica como preencher a Plataforma Brasil, quando o seu projeto é de ciências humanas, porque, como eu já falei, os campos lá da Plataforma Brasil foram pensados originalmente para a área de biomédicas. Então, a gente tem que adaptar os campos, às vezes. E, às vezes, a gente fica meio perdido. Esse campo aqui é para quê mesmo? Eu tenho que preencher esse campo? Alguns você não tem que preencher, outros vocês têm que preencher como um dado que, aparentemente, não seria ali. Então, tem que ler essa carta circular, viu? Essa é fundamental. E tem os casos em que não se aplica, então, aí você evita pendência por causa do formulário, né? A Carta Circular CONEP, número 1 de 2021, ela lida com o mundo digital, trata de pesquisas com qualquer etapa em ambiente virtual, que foi o caso da minha pesquisa, né, que eu tive questionário online, o termo de consentimento livre e esclarecido foi online, né? Por exemplo, essa carta aí pede que você descreva as etapas remotas, explique como você vai obter o consentimento, que você reconheça riscos específicos do ambiente virtual, né? Por exemplo, limitações de confidencialidade, a possibilidade de vazamento involuntário, são riscos reais, né? Deixa eu tirar esse negocinho aqui. E nessa tela aí, o último documento que aparece é o Ofício Circular CONEP 23 de 2022. Nesse ofício, o foco é o consentimento e o assentimento eletrônicos. O foco é o consentimento e o assentimento. Pode ser eletrônico, presencial, remoto, com vários níveis de segurança. Então, esse ofício cobra a justificativa,
medidas de sigilo, canais para tirar dúvidas em tempo real com o pesquisador, detalhamento do processo, porque assinar online não é a mesma coisa que trocar um papel por um PDF e colar a foto recortada de uma assinatura sua lá, né? A legislação brasileira não considera isso como uma assinatura, tá? Embora a gente faça isso, a gente tenha feito isso por muito tempo, isso não é mais considerado como uma assinatura, tá? Agora sim, para terminar, uma listinha aí de documentos que não são normativos do Brasil inteiro, mas que eles ajudam muito. Por exemplo, o Manual do Pesquisador da Plataforma Brasil, que está lá naquele menu Manuais da Plataforma Brasil, ele mostra como fazer cadastro, login, vínculo institucional, submissão, anexos, emenda, notificação, leitura de pendências, tudo que você precisa para a Plataforma Brasil está explicado nesse Manual do Pesquisador. Então, se você ler isso antes, você economiza semanas de tentativa e erro, tá? O Manual de Pendências Comuns na área de Ciências Humanas e Sociais também é um manual fascinante para a nossa área, porque ele lista as pendências que são mais comuns nos protocolos dessa área, explica como que os conselhos de ética enxergam esses problemas e sugere como evitá-los, né? Um checklist preventivo. Você compara o seu projeto, o seu protocolo, com as pendências típicas que estão ali, você já corrige antes de submeter, você evita um monte de revisões, né? Agora, orientações locais da UFJF, que eu coloco aí, mas os outros comitês de ética têm os seus próprios, né? Isso vai variar de comitê para comitê. Na falta de uma orientação, tem essas aí, que eu sugiro, né? Então, o roteiro para a construção do TCLE ou do TALE, que é o termo de consentimento ou termo de assentimento, livre e esclarecido, né? Ele foi emitido pelo comitê da UFJF, pode variar entre os comitês, ok? Ele mostra o que deve constar no termo, né, como escrever um convite, como falar de riscos e direitos, como lidar com autorização de áudio e vídeo. Ele é valioso e ele antecipa o padrão de leitura do Comitê de Ética, como eu tinha falado. A gradação e fator de risco, também é um documento da UFJF, foi emitido pela UFJF, pode variar, já falei disso, e evita você cair naquele problema clássico, minha pesquisa não tem risco. Se você envolve pessoas, ela tem risco. Sempre tem, de acordo com a legislação brasileira. Então, ainda que seja risco mínimo, você precisa ler uma gradação como essa aí para você identificar e assumir esses riscos. Muito bem, muito obrigado a todos. Fica aí o convite para vocês visitarem o site e o programa, né, calculadoracoral.com.br. Mais uma vez o convite também para a minha próxima palestra, dia 25 de maio, que vai ser vai ser sobre a calculadora Coral, tá? Aí eu vou destrinchar a lógica do algoritmo, a estrutura de dados, vou falar um pouco sobre como que isso se relaciona na vivência de um coro com o repertório. Então, para quem gosta desses assuntos aí, tá aí o convite. E o meu contato também, se alguém quiser fazer contato comigo. Ok? Eu vou agora parar de compartilhar e estou à disposição para perguntas, comentários. Obrigado, Wilstermann. Já vamos aqui para a primeira participação do Gustavo Eliseu, né, que acho que vamos ter muitas questões aqui. Vamos ver. Então, Gustavo, por favor. Bom, boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Sim. Então tá bom. Primeiramente, queria agradecer, né, o Wilstermann pelas informações aqui transmitidas para a gente. Vai ser de grande valia, pelo menos para mim já vai ser de grande valia, né? Na minha pesquisa, inclusive, eu já estou pensando em uma avaliação em formato de questionário, né? Como eu vou trabalhar com a parte de arte e educação. E aí me surgiu muitas dúvidas acerca disso, né? A minha noiva já tem a experiência do mestrado e ela estava comentando comigo sobre essa questão dessa submissão em um comitê de ética. E aí eu queria saber sobre essa questão dos menores de 18 anos, né? Um pouquinho mais detalhado, se possível. Obrigado pela pergunta, Gustavo.
Olha, eu não tive experiência de submeter uma pesquisa que envolvesse menores de 18 anos. Como eu disse, né, uma dessas resoluções que eu citei aqui, ela mostra que a tramitação de um projeto que envolve crianças e adolescentes, ela é diferenciada, certo? Não só a tramitação é diferenciada, mas também o protocolo do seu projeto ele tem que ser diferenciado. Então, eu não vou saber dizer para você aqui com precisão que tipo de documentação, que tipo de protocolo, qual é o protocolo em detalhes, certo? Mas uma coisa eu posso dizer para você. Você vai precisar que o termo de consentimento seja assinado pelos pais das crianças ou dos adolescentes, né? E você precisa que as crianças concordem em participar também. Elas precisam dizer isso, mesmo que elas não assinem nada, entendeu? Isso é um ponto da ética, eu me lembro de ter visto isso na documentação, né? Como eu disse, a documentação é vasta, então vale a pena a gente ler, né? Como eu não precisava de lidar com menores, eu não li essas partes especificamente, mas eu corri o olho e eu lembro de ter visto coisas do tipo, olha, mesmo que a pessoa não saiba ler, ela precisa assentir, entendeu? Em participar. Se o pai quer que a criança participe, a criança não quer, você não tem o direito de envolvê-la na sua pesquisa, entendeu? Isso é o principal que eu diria, né? E aí você tem termos específicos, tem modelos específicos para lidar com cada caso, né? Depende da idade também, o modelo pode mudar, tá? Dependendo, por exemplo, adolescentes já com 16 anos que são criminalmente imputáveis, eles têm a possibilidade de preencher um termo de assentimento por escrito. Agora, uma criança de 5 anos de idade, ela não vai poder preencher um termo de assentimento por escrito. Não estou falando do consentimento, estou falando do assentimento. Então, é outra modalidade de assentimento. Tem que ler as normas que dizem respeito especificamente a isso, ok? Tá ótimo, muito obrigado. Só complementando, né? Todo pesquisador que vai trabalhar com menores de idade tem que contar com a possibilidade dos pais simplesmente ignorarem a solicitação de conversa, tá certo? Isso, todos nós conhecemos isso, tá? Então, assim, você, Gustavo, né, se você vai fazer uma pesquisa, você provavelmente vai ter que falar com 80 pais, 80 responsáveis, para conseguir uns 20, 25. Com sorte, você vai conseguir uns 20, 25, né? E fora isso, se a criança ou adolescente está sob guarda, né, de alguma instituição, a situação, obviamente, se complica mais ainda, né? Então, porque aí ela é considerada uma criança ou, enfim, um menor de idade de risco, né? Sob risco, eventualmente até de vida, né? Então, se a criança ou adolescente está em alguma instituição, né, mesmo que seja provisoriamente, a situação pode se complicar bastante e você vai precisar de uma documentação ainda mais específica, né? Marcos. Oi? Deixa só eu falar uma coisinha antes da fala da Greta, que tem a ver com isso aí que você disse, que assim, não é só as crianças, não são só os pais das crianças que às vezes ignoram o seu convite. Os adultos que eventualmente seriam participantes também podem ignorar. Por exemplo, na minha pesquisa, eu convidei 29 regentes altamente qualificados, amplamente reconhecidos e assim por diante. Mas eu só tive participação de 11. Né? Desses 29, muitos me responderam dizendo que não poderiam participar, foram muito elegantes, muito educados, e outros ou não viram meu contato, ou não tiveram a oportunidade de responder, alguma coisa assim. Acontece com os participantes adultos também. Ok? Greta, por favor. Oi, boa tarde. Boa tarde, turma. Eu sou a Greta, eu sou doutoranda das artes cênicas com a professora Lúcia Romano, e eu gostaria de saber o seguinte, professor, a pesquisa que eu vou fazer envolve a criação de um laboratório com mulheres e homens a respeito da expansão da linguagem, tanto do gênero quanto das artes cênicas. E daí eu fiquei reflexiva, queria saber se existe algo específico das artes cênicas que nós devemos ficar
de olho nisso, assim, quando envolve as artes cênicas, a Plataforma Brasil e essa pesquisa em relação aos seres humanos, tem algo específico que eu deva ficar de olho? Como que você vê no caso de um laboratório com pessoas? Obrigado pela pergunta, Greta. Na verdade, não existe nenhuma norma específica por subárea muito granular, né? Não existem normas muito granulares. Então, assim, não existem normas específicas para a área da música, para a área das artes visuais, para a área da dança, para a área das artes cênicas, não tem normas específicas. O que tem é esse grande conjunto de normas das áreas da área de ciências humanas e sociais, né, que certamente vai ter lá regras que se encaixam em vários modelos de projeto nas nossas áreas, por mais diversas que elas sejam, entendeu? Envolver os seres humanos, vai ter regra lá para isso. Mari. Olá, professor, sou Mariana, eu sou mestrando em arte cênica, eu estou iniciando, né, meu trabalho de pesquisa, bem comecido, e então, eu acho que meu objeto de estudo vão ser pesquisas, entrevistas que eu fiz, mais de 60 entrevistas que eu fiz sobre circo, num documentário que eu realizei, na verdade, mais de um documentário que eu realizei, né? Para esses trabalhos, eu peguei as autorizações de uso de imagem, mas eu preciso ter um novo consentimento, uma nova autorização para que eu use e analise esse material, para que eu use na minha pesquisa? O consentimento, ele tem que ser feito antes de iniciar a pesquisa. Então, o protocolo todo de solicitação de autorização num comitê de ética, ele tem que ser feito antes de iniciar a pesquisa. Mas olha só, o professor Marcos tinha falado no início da fala dele, nós estamos começando a caminhar nesse sentido. Então, assim, no campo das artes, nós estamos ainda engatinhando nessa coisa de ética, né? Então, assim, existem centenas, se não milhares de pesquisas sendo conduzidas neste momento que não passaram por nenhum comitê de ética, sendo que a legislação brasileira exige, né? A gente não vai simplesmente agora falar que todas essas pesquisas são inválidas. Eu não penso dessa forma, né? Eu acho que o caso da sua pesquisa é um desses. Você começou a sua pesquisa, já realizou as entrevistas, mas não submeteu ainda a um comitê de ética. Você começou pelo final, né? Eu fiz isso também no mestrado, né? Pode falar. Essas entrevistas foram feitas há quase 10 anos. Né? Em 2014, algumas delas, outras em 2016, outras em 2019, com pessoas com pessoas com 70, 80, 90 anos até. Entendi. Pode ser que muitos deles não tenham nem condições atualmente mais de responder um termo de consentimento, alguma coisa assim, né? Nesses casos aí, eu acho que a gente está nessa transição, sabe? Entre antes eu não sabia e eu vou continuar trabalhando com esse material e a partir daqui para frente, quando eu tiver necessidade de envolver seres humanos, aí eu submeto a minha pesquisa a um comitê de ética, né? Olha, a julgar pelo que eu passei com o comitê de ética aqui da UFJF, eu suspeito que se você fizer uma proposta para eles, se você fizesse uma proposta para eles com esse material que você tem aí, você provavelmente esbarraria numa série de negativas, justamente porque naquela época já existia comitê de ética, né? Só que a gente não lidava com isso no campo das artes, né? A minha pesquisa de mestrado, por exemplo, é de 2009. Eu entrevistei várias pessoas também, entrevistas super sensíveis, assim, questões seríssimas que eu estava envolvendo, e não, infelizmente, na época eu não fui orientado, né? Então, assim, eu acho que você tem que ter equilíbrio, né? Se você tá a situação que você está nesse momento é uma situação de transição. Então, daqui para frente, né, nas próximas pesquisas que você for realizar, submeter e passar por todo o protocolo para evitar desgastes no futuro. Certo? Então, essas autorizações que eu tenho, na verdade, elas não podem ser usadas, né? Em teoria, eu não posso nem usar, não poderia usar essas entrevistas que eu fiz aí. Você tem autorização para uso de imagem e voz, né? Pelo que eu entendi.
mas isso não é autorização para processamento de dados em pesquisa qualitativa, entendeu? Você não tem a possibilidade com essas autorizações, a não ser que o texto da autorização esteja dizendo isso, né? Mas, a princípio, você não teria autorização das pessoas para você processar as informações que elas deram e contabilizar, por exemplo, fazer estatística, fazer levantamentos, né? Mas eu acho que você não deveria levar, assim, minha opinião pessoal, né? Não estou falando que eu não represento nenhum comitê de ética, mas eu acho que no momento que você tem, são essas autorizações, então trabalha com elas, né? Okay? Eu gostaria só de fazer um pequeno complemento, né, que isso, essa avaliação da pertinência ou da aceitação da pesquisa, né, ela vai se dar gradativamente no decorrer agora da pesquisa. Tá? Eu não posso entrar em grandes detalhes, mas a nossa biblioteca aqui no IA é responsável pela liberação ou pela autorização de depósito, né, no repositório institucional, né? E pode acontecer da biblioteca bloquear esse registro no repositório por questões exatamente relacionadas à ética em pesquisa, tá? Pode acontecer, eu não digo que vai acontecer, mas pode acontecer. Então, se você está no IA, eu sugiro que você converse com seriedade aqui com o pessoal da biblioteca para antecipar soluções, tá? Porque pode acontecer de chegar na biblioteca e falar, não, nós temos uma responsabilidade de pesquisa aqui. Essa pesquisa não pode ser colocada no repositório. Então, nós temos que, lá no final da linha, né, a dissertação, a tese já foi defendida, passou pela banca, aprovaram, e chega lá na biblioteca, aí se descobre que houve falhas metodológicas, né? Assim, de garantia, tudo isso que o Wilson falou, né? Garantia de que as pessoas pesquisadas não estão sendo expostas, etc, etc, etc. Então, eu sugeriria, né, de você conversar com muita calma e com muita atenção com o pessoal da biblioteca para fazer isso, para antecipar soluções, né? Porque, exatamente, eu concordo com o que o Wilson falou, nós estamos, aqui no IA, nós estamos num período de transição, mas há um limite, né, de aceitação. Algumas coisas estão sendo aceitas, e eu sei de um caso que não está sendo aceito, tá? Não posso entrar em detalhes, mas é um caso sério, né, de que está havendo um bloqueio ali, porque não pode ir para o repositório do jeito que está, né? Então, temos que ir com atenção, tá, sobre essa perspectiva aí da ética, né? Anne-Sylvie? Olá, boa tarde. Super obrigada pela apresentação, professor. Foi muito, muito claro, muito desinibidor, eu falaria, mas você fala de pesquisa qualitativa, de levantamento de dados, de análise de resultado. Existe tipo de pesquisa também que envolve outras pessoas, outros seres humanos, que não correspondem a isso? Pensando, por exemplo, no relato de experiência, né, do próprio pesquisador, e um relato de uma experiência intersubjetiva, tá? Que não precisa obrigatoriamente nomear as pessoas, tá? Que não analisa nem comenta sobre esse olhar de levantamento de dados, de análise, as falas dessas pessoas, mas conta a respeito da sua experiência dentro dessa aventura que sim é coletiva. Então, na sua opinião, nesse caso, é algo que tem a ver com a plataforma, que tem que ser submetido à plataforma?
Olha, até onde eu alcanço, até onde o meu entendimento alcança a documentação que eu estudei, essa documentação que eu apresentei para vocês, né? Qualquer pesquisa que envolva participantes humanos, ela requer a submissão a um comitê de ética, com algumas exceções. Lembra que eu falei que tem uma dessas resoluções que fala das exceções? Eu não lembro de memória os números, né? Eu vou ter que recorrer aqui às minhas anotações. Enfim, depois eu localizo aqui. Mas tem uma das resoluções que fala de exceções. Por exemplo, pesquisa de opinião pública não precisa de passar pelo comitê de ética. Então, quando você vai fazer aquelas pesquisas que às vezes tem uma pergunta para a pessoa escolher entre 4 opções, que não é um dado sensível da pessoa e que não não identifica a pessoa nem para o próprio pesquisador, quer dizer, nem o pesquisador sabe quem foi que respondeu, né? E aí você vai você vai submeter aquela pergunta, por exemplo, a 3.000 pessoas ou a 1.500 pessoas. Essas pesquisas de opinião pública não precisam passar por comitê de ética. Isso difere de pesquisa eleitoral, porque a pesquisa eleitoral tem que passar pelo Tribunal Superior Eleitoral, né? Se você quiser fazer uma pesquisa sobre qual candidato que as pessoas apoiam, ainda que seja uma pergunta só, ainda que a pessoa não seja identificada, ainda que você vá envolver 1.500 pessoas, você tem que passar pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, assim, existem algumas pequenas exceções de pesquisas que não precisam passar por comitê de ética. E quando eu falo pequenas, não quer dizer que a pesquisa é pequena, são poucas exceções, envolvendo humanos que não precisam passar pelo comitê de ética. A descrição que você fez me parece ser algo que depende de comitê de ética. Eu não arriscaria começar uma pesquisa nesse momento, né, se eu fosse começar uma pesquisa seguindo por esse perfil que você mencionou, eu não arriscaria iniciar a pesquisa antes de submeter um projeto a um comitê de ética. Ainda que o comitê de ética depois me responda, não é necessário a aprovação do comitê para a realização desse projeto. Por segurança, eu faria isso. Tá? De todo jeito, assim, vale a pena ler nessas resoluções quais são as exceções. São poucas exceções. Né? Eu acho que, assim, por segurança, vale a pena consultar. Tá? Eu não saberia informar com precisão se essa pesquisa que você mencionou, se esse modelo de pesquisa não precisa de comitê de ética. Justamente porque eu não faço parte de um comitê de ética e a avaliação de um comitê pode... A leitura que o comitê faz de um projeto pode ser diversa da minha, né? Então, eu recomendaria submeter. Tá? Inclusive porque uma dos objetivos da maior parte das pesquisas é exatamente o anonimato dos participantes, né? Quer dizer, o Wilstermann não divulgou nenhum nome dos participantes, da mesma maneira que outras pesquisas jamais divulga, né? E se quer nomear, né? Inventa um nome, né? O paciente MP, pronto, acabou. A gente nunca vai saber, aquele MP não são as iniciais da pessoa, etc, etc. Então, só o anonimato não é garantia de que não precisa passar pelo comitê de ética. Temos mais alguma participação, alguma pergunta? Questionamento? Pessoal, dá licença, só para... Eu entrei atrasada e quero só me justificar e pedir desculpa por essa indelicadeza desse aplicativo que ele entra automático. Eu parei imediatamente, achei que a reunião estaria começando agora, eu não estou no Brasil, eu estou em Portugal, e eu me confundi aqui com os fusos horários. Eu sou do Instituto de Artes, doutoranda da professora Lilian Vilela, na pesquisa de artes cênicas, meu foco é em dança dentro disso.
Então, antes, primeiramente, só não ficar aqui no anonimato com a câmera fechada, ainda mais com esse episódio, peço desculpas mais uma vez, tá? E aí, eu não sei se essa reunião ficou gravada, se eu vou poder ver ou acessar o conteúdo, eu não vi o que você apresentou antes. De qualquer forma, o que eu ouvi recentemente das colegas que estavam tentando, né, aplicar os seus projetos para a Plataforma Brasil, é que o comitê de ética que recebia as coisas do Instituto de Artes da Unesp era o de Bauru, e que por alguma razão não estava recebendo. Acho que eles estão super, enfim, não estão com muita demanda e não estão conseguindo receber. Então, eu acabei de ouvir que você falou que você não é vinculado a um comitê de ética, mas se você tem alguma informação, e se somos nós que direcionamos para um determinado comitê de ética, ou se é um mecanismo interno da Plataforma Brasil. Existem os dois caminhos. Você pode sugerir um comitê de ética e aquele comitê de ética recusar o seu projeto por diversas razões que não tem necessariamente a ver com a qualidade do seu projeto. Como você disse aí, o comitê pode estar muito sobrecarregado e ele recusa. Então, aí você tem que encaminhar para outro comitê. E também existe a possibilidade do próprio sistema CONEP distribuir o seu projeto para algum comitê que tenha correlação com o seu projeto. Tá? Essa experiência eu não tive, né, eu não saberia como fazer isso, tem que ler nos manuais lá da Plataforma Brasil como fazer isso, tipo, eu não sei que comitê que eu quero, então você vai lá, inscreve seu projeto, submete e o sistema CONEP faz uma distribuição automática dele. Não sei como fazer isso, tá? Mas tem um jeito, é só olhar naquele manual do pesquisador lá na própria Plataforma Brasil, tá bom? Legal, agora a Núbia, por favor. Eu penso sobre essa questão do anonimato, que na área das artes, muitas vezes a gente pesquisa artistas, né, e que justamente querem o crédito, né, então fazem questão do não anonimato, né, então como que é essa relação também? E também penso assim, por exemplo, eu vou filmar uma pessoa e vai ter só uma imagem, sem depoimento, sem nada, só um registro, será que também, nesses casos, também precisaria passar por todas essas questões? Talvez tenha que ler o manual, né? Bom, você me fez duas perguntas. Tomara que eu me lembre das duas aqui. Eu me concentrei mais na segunda. Não anonimato e a segunda é imagem. Ok. Vamos falar do não anonimato primeiro. Nenhum problema. Você não tem que anonimizar, ou melhor, você não precisa fazer só pesquisas com participantes anônimos. Existe a pesquisa com participantes identificados, que querem ser identificados, inclusive, como você disse. Mas essa informação tem que constar no termo de consentimento livre esclarecido. Não só o da... Então tá, falei da questão do... Se você vai identificar os participantes, você tem que dizer que você vai identificá-los no termo de consentimento livre esclarecido, para o participante assinar o termo sabendo disso, entendeu? Se ele não quiser ser identificado, ele não participa da pesquisa. Ou tem um outro jeito também, existe uma outra possibilidade, que é o participante, no termo de assentimento, de consentimento, dizer se quer ser identificado ou não. Então, você tem essas três possibilidades, né? Uma pesquisa totalmente anônima, uma pesquisa totalmente identificada e uma pesquisa mista, onde o participante decide se ele vai ser identificado ou não. Isso tudo é previsto na legislação, é possível, não tem problema nenhum, tá? Você não pode identificar um participante que assinou um termo que não dizia que ele ia ser identificado. Aí é problema jurídico sério depois, né? Com relação à imagem, mesmo que você mostre só uma imagenzinha do participante, se você vai discutir aquela imagem, então, olha só, a diferença entre um termo de uso de imagem e um termo de consentimento é o seguinte: um termo de uso de imagem é aquele que você fala, que a pessoa diz que concorda que você use a imagem dela para o que você quiser. Mas isso não está necessariamente relacionado a uma pesquisa acadêmica, com metodologia científica, certo?
O termo de consentimento, ele acontece no âmbito da metodologia científica. Então, você tem, se você vai usar essa imagem para construir, por exemplo, um storyboard, e depois você vai discutir aquela imagem no contexto daquele storyboard, você precisa que a pessoa consinta com essa discussão. Ou seja, você vai processar um dado pessoal da pessoa, que é a imagem da pessoa, entendeu? A imagem é um dado pessoal, de acordo com a legislação brasileira, de acordo com a legislação europeia, de acordo com a legislação da Califórnia, nos Estados Unidos, imagem é um dado pessoal. Então, você precisa do consentimento da pessoa para você processar esse dado, ou seja, se você vai discutir a imagem, você está processando o dado da pessoa, então você precisa do consentimento dela. Aí envolve, sim, todo o protocolo do Comitê de Ética. Ok? Se alguém ainda tiver alguma questão... Bom, então acho que chegamos ao termo. Wilstermann, muito obrigado pela exposição, né? E todos nós, enfim, aproveitamos muito, né? Sim, respondendo a Daphne, né? Essa participação do Wilstermann está sendo gravada e depois ela vai ser levemente editada com o consentimento do Wilstermann e vai ser disponibilizada, tá certo? Então, você só vai ter que aguardar aí um tempinho para que a gente vai fazer esses ajustes e depois vai disponibilizar essas gravações, tá bom? Então, Wilstermann, muito obrigado e desejo a todos os participantes, né, uma ótima semana inaugural. Amanhã teremos as apresentações dos grupos de pesquisa, né? E na quinta-feira de manhã também, a apresentação dos grupos de pesquisa, e quinta à tarde, mais algumas palestras, né, conforme está lá na nossa programação, tá? E encontros também de outros grupos, enfim, de núcleos de pesquisa, etc. Então, muito obrigado pela participação de todos e até a próxima. Eu reitero o meu agradecimento pelo convite e agradeço também a participação de todos que assistiram, os que fizeram perguntas, e estou muito feliz de ter participado aqui com vocês. Uma boa tarde, até a próxima. Tchau, tchau.